Bom, gente, nesta aula de hoje nós estaremos mostrando para vocês por que quando multiplicamos uma inequação por menos 1, a desigualdade muda. Então, isso é uma questão interessante, onde nós, professores do ensino fundamental, do ensino médio até do ensino superior, nós fazemos isso mecanicamente e muitas vezes não passamos isso para os nossos alunos. E, de certa forma, poucos livros didáticos apresentam essa justificativa. Bom, então, nós vamos ter aqui algumas situações de inequação. Por exemplo, nós vamos ter menos 2x, por exemplo, maior que menos 4. Então, podemos ter uma inequação onde o primeiro membro da inequação é negativo e o segundo membro também é negativo. Podemos ter uma inequação onde o primeiro membro é negativo e o segundo membro positivo. Podemos ter uma inequação onde o primeiro membro é positivo, vou trocar aqui, e o segundo membro negativo. E podemos ter uma inequação onde os dois são positivos. Então, cada situação dessa pode ter aí uma metodologia de resolução diferente da outra. Bom, então nós, antes, nós vamos mostrar o seguinte: quando você está resolvendo uma equação, por exemplo, 2x igual a 4, você está querendo determinar que número é esse, que nós estamos aqui chamando de x, uma incógnita, um valor numérico que matematicamente a gente normalmente atribui com as últimas letras do nosso alfabeto, x, y, z, onde esse x representa um número que multiplicado por 2 dá 4. Então, sabemos, pela multiplicação, que esse número x é igual a 2, já que 2 vezes 2 dá 4. Então, existe aqui apenas um valor numérico que, multiplicado por 2, dá 4. A inequação, por exemplo, numa situação dessa aqui, a primeira, menos 2x maior que menos 4, na realidade, o nosso x não representa apenas um valor numérico. Representa, se nós estivermos aqui estudando essa inequação no conjunto dos números reais, que são os números naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, quer dizer, todos esses conjuntos unidos vão gerar esse nosso conjunto universal, chamado conjunto dos reais. Então, aqui, na realidade, representa todos os números reais que, multiplicados por menos 2, vai dar maior que menos 4. Então, é evidente que se você, por exemplo, pegar a reta real, você tem aqui o zero, você tem o menos 1, você tem o menos 2, você tem o menos 3, você tem o menos 4. Então, os números que você vai colocar aqui, multiplicado por menos 2, tem que ser maior que o número menos 4.
Números maiores que menos 4, né, são números que estão aqui na reta real. Evidente que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, certo? Entendendo que o menos 4 não entra, porque maior que menos 4, o menos 4 é igual. Então ele não entra. Então todos os números que estão aqui, com exceção do menos 4, são números maiores que menos 4. Aí você vai buscar. Por exemplo, se eu pegar o x igual a 3, né, se eu botar o menos 3 melhor, se o x for menos 3, se nós multiplicarmos menos 2 vezes o x, que é menos 3, menos com menos dá mais, isso dá 6, e 6 é maior que menos 4. Por exemplo, 6, o número 6, melhor, o número 6 dá um número maior que menos 4. Se eu pegar o menos 2 e multiplicar, por exemplo, por 0, menos 2 vezes o 0 é igual a 0, e 0 é maior que menos 4. Se eu pegar, por exemplo, o 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2, e o menos 2, está aqui, resultado menos 2, é maior que menos 4. Então, na realidade, existem infinitos valores de x que, colocados aqui, seriam maiores, infinitos x, né, que, ao serem substituídos no lugar do x, vão dar valores maiores que menos 4. Então, esses infinitos x são esses números que vão satisfazer a inequação. Só que a matemática, ela nos ajuda com procedimentos, né, muitas vezes mecânicos, para que a gente chegue a esse resultado sem fazer esse processo mental. Na realidade, o entendimento é muito importante, né, de entender o que você quer, onde você quer chegar, a sua resposta, o que significa essa resposta dentro da inequação. Né. Muitas vezes a criança, ela chega ao resultado, mas ela acha o resultado, mas ela não entende, né, que esse resultado encontrado, esse número aqui, colocado na equação, satisfaz a igualdade. Da mesma forma, na inequação, ela faz o processo, encontra, mas não entende, né, ou não sabe o que significa aquela resposta dentro da questão, né, do seu problema. Muito bem. Então, como nós vamos justificar, por exemplo, o item 1? Bom, veja que quando eu tenho o número menos 2x maior que menos 4, nós queremos encontrar x, né? Nós queremos encontrar o valor de x. Então, sempre que você quiser encontrar o valor de x, né, x, você deve, numa situação dessa, dividir essa inequação por esse número que está multiplicando o x. Porque se você divide esse primeiro membro por menos 2 dividido por menos 2 dá 1 e fica apenas o x. Então, o que nós vamos fazer é dividir por menos 2, e para não alterar essa balança, que é uma balança não de igualdade e desigualdade, né, como se os pratos estivessem desequilibrados, é uma balança, nós vamos dividir também por menos 2. O que ocorre quando eu divido menos dividido por menos? Sempre que você tiver um número, tá, e dividir por um número negativo, né, por exemplo, aqui negativo, dividir por negativo,
na divisão, sempre que você tiver isso, que você dividir por um número negativo aqui, dividir por negativo, esse sinal muda. Veja só, se aqui fosse mais dividido por menos, daria menos. Então, se esse carinha aqui fosse mais, quando eu dividisse, ficaria menos, o contrário desse. Como aqui é menos dividido por menos fica mais, o contrário desse. Então, menos 2 dividido por menos 2, esse primeiro membro mudou de sinal, passa a ser positivo. Então, passa a ser mais, que seria o mais x, né? Isso aqui dá menos com menos dá mais. Então, veja, ele era negativo, passou a ser positivo. E do outro lado, aqui eu vou deixar ainda, né, porque eu não sei a posição. Do outro lado era menos 4, negativo. Quando eu dividir por menos, essa divisão você vai fazer, mas o sinal passou a ser positivo. Então veja que era menos, passou a ser mais, era menos, passou a ser mais. Então a nossa questão aqui é saber se essa desigualdade fica do jeito que estava, né, que era maior, olhando nessa visão aqui maior, ou nessa visão menor. Então nós temos ou é maior, certo? Ou é menor. Na realidade, esse mais, né, eu posso deixar de colocá-lo aqui também. Muito bem, então fica aqui a nossa questão que nós vamos ver. Muito bem. Então, o que nós vamos mostrar aqui para vocês? Vamos usar aqui, né, um processo onde eu tenho a reta real. Então, isso aqui são todos os números reais. Nós vamos pegar aqui o número negativo, por exemplo. Aqui, isso que está aqui independe da inequação. Só vou mostrar, né, o que acontece aqui para que vocês entendam o que está acontecendo do lado de cá. Bom, vamos imaginar que eu tivesse aqui o menos 5 e eu tivesse aqui, por exemplo, o 3. Tá? Ou, como os dois aqui são negativos, eu vou botar o menos 5 e aqui, por exemplo, o menos 2. Tá? Bom, então veja, o que está ocorrendo com esses dois números? Vamos acompanhar o mesmo sinal aqui maior. Esse número está mais próximo do zero, então o menos 2 é maior que o menos 5. Ok? Então, na reta você vê que o menos 2 é maior que o menos 5. Então, vamos dividir esse número por menos 1. Vamos dividir esse número por menos 1. Eu poderia também, né, multiplicar por menos 1. A divisão por menos 1 ou a multiplicação por menos 1 vai gerar o mesmo resultado. Porque, veja, menos dividido por menos dá mais. Então, esse cara passou a ser, era menos 2 dividido por menos 1, passou a ser 2. O menos 5 dividido por menos 1 passou a ser 5. Aqui é a mesma coisa. O menos 2 multiplicado por menos 1 passou a ser 2. O menos 5 multiplicado por menos 1 passou a ser 5. O que você observa na reta real quando agora você tem o 2 e o 5? Então, esse cara aqui, ó, ele está afastado de zero, né, em módulo de 2 unidades, ele é negativo, menos 2. Quando ele passa para o outro lado, né, dos valores agora positivos, ele vem para cá como 2. Certo? Então aqui é menos 2, aqui é 2. Aqui era menos 5, certo? Menos 5. E vamos colocar aqui o 5. O que você agora observa o conceito de ordem quando você está no
na semi-reta positiva. Observa que nesse momento, aqui, ó, quanto mais afastado do zero, ele diminui. Mas aqui, quanto mais afastado do zero, ele aumenta. Então, o quanto mais próximo do zero, o número é menor. Então, esse 2, na realidade, nesse caso aqui, ele é menor do que 5. O 2 é menor do que 5. Aqui, como é a mesma coisa, o 2 é menor que 5. Então, o que ocorreu, né, quando você tinha o menos 2 maior que o menos 5? Quando você trocou o sinal desse cara e trocou o sinal desse, esses números foram transferidos, né, para o lado positivo, e o conceito de ordem, enquanto aqui o menos 2 era maior que o menos 5, do lado de cá o 2 passou a ser menor. Então veja que houve uma mudança, tá, na desigualdade. Veja, menos 2 maior que menos 5, e o 2 passou a menor que 5, logo depois que nós ou dividimos por menos 1 ou multiplicamos por menos 1. Então, aqui, quando eu tenho menos 2x maior que menos 4, quando os dois são negativos, certo? Os dois são negativos, quando eu multiplico por menos 1, ou eu divido por menos 1, esse cara que está aqui, ó, que representa um número, porque na realidade aparece o x, mas isso aqui é um número, quando eu boto o x aqui, isso gera um número que é maior que menos 4. Quando eu multiplico por menos 1, esse cara, em vez de negativo, passou a ser positivo. Então, esse cara que estava do lado negativo foi para o lado positivo. O menos 4, que era do lado negativo, quando eu multiplico por menos 1, ele passa para o lado positivo. Então, nessa mudança, aqui, ó, como eu mostrei com números, nessa mudança, o conceito de ordem muda, a desigualdade muda. Enquanto aqui era maior, como estava aqui, ó, o menos 2 é maior que o menos 5, depois que mudou passou a ser menor. O menos 2x é maior que menos 4, por exemplo, outro número. Quando eu multiplico por menos 1, passa a ser menor. Aí, a partir daqui, resolver a inequação, né? Você divide por 2, para encontrar o x, divide por 2, 2 dividido por 2 dá x, menor 4 dividido por 2 dá 2. Então, todos os números que eu colocar nessa inequação menores que 2 vão satisfazer a desigualdade. Bom, é interessante aqui, gente, porque nós chegamos aqui sem mostrar, por exemplo, o item 4. Deixa eu pular do 1 para o 4, para que você possa perceber que é uma passagem que eu dei um som. Vamos olhar aquilo ali, ó, 2x menor que 4. Então, quando eu tenho o 2x menor que 4, esses dois termos aqui são positivos. Veja que é positivo, aqui é positivo. Então, eu vou voltar a mostrar na reta, então, uma situação onde eu vou, em vez de botar, eu não vou, isso que eu estou colocando aqui está diferente da inequação. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o 3, que está próximo do zero, e vou botar aqui o 6, que está próximo do zero. Então, você tem o 3 próximo do zero e você tem o 6 aqui, ó, mais afastado um pouco. Então, 3 mais próximo do zero, 6 afastado. Então, você sabe que esse 3, né, ele é menor do que o 6. Então, quando eu multiplico aqui por 1 ou divido por um número positivo, então vamos dizer, eu vou dividir por 1, eu vou dividir por 1, eu continuo
né? Com o 3 fixo, 3 continua menor que 6. Então, quando eu divido esse cara por um número positivo, mais dividido por mais continua mais. Então, fica o 3, mais dividido por mais continua mais. Então, não há transferência desses números para outra parte da reta negativa, semi-reta negativa. Então, a desigualdade fica fixa, não muda. Então, por exemplo, por isso que aqui, ó, eu quero tirar o x. Então, o que eu vou fazer? 2x vou dividir por 2, para que fique o x. E do outro lado, para não alterar, eu vou dividir por 2. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando isso aqui e dividindo por um número positivo. Então, mais dividido por mais dá mais. Então, mantém o sinal. Sempre que eu divido por um número positivo, o sinal não muda. Então, se aqui é mais, dividir por um número positivo, continua mais. Se aqui é mais, dividir por um número positivo, continua mais. Então, nessa situação, 2 dividido por 2 dá x, 4 dividido por 2 dá 2, como os números, né, quando eu dividi por mais, eles continuaram com o mesmo sinal, então não muda a desigualdade. Então, sempre que aqui é positivo e aqui é positivo, né, a desigualdade se mantém, por conta que os números ficam fixos na reta real. Você não está mudando de posição. Então, por isso que aqui, quando eu tinha 2x, eu multipliquei por menos 1, e ficou 2x menor que 4. E ao dividir por 2 e ao dividir por 2, veja que o x manteve a desigualdade menor do que 2. Okay? Então, veja que nós vimos o 1 e o 4. Muito bem. Eu agora vou mostrar para vocês o item 3. Então veja, o item 3 diz assim, o 2x é menor que o menos 4. Então o que você já percebeu quando eu coloquei aqui? Se eu quero x, então eu vou sempre dividir esse primeiro membro por número que está aqui. Como aqui é 2, eu vou dividir por 2. Só que, ao dividir por 2, o primeiro membro eu tenho que dividir por 2. Mas veja que esse cara que eu estou dividindo é positivo. Então, sempre que eu divido por um número positivo, não muda o sinal. Então, aqui era mais, se eu dividir por mais dividido por mais, continua mais. Aqui era menos, menos dividido por mais, dá menos. Então, ao dividir um número negativo por mais, continua negativo. Certo? Então, veja, 2 dividido por mais 2 deu 1, positivo. Menos 4 dividido por 2 deu menos 2, continua negativo. Então, na realidade, esse sinal aqui continua positivo, esse sinal continua negativo, esses números, eles estão fixos lá. E aí a desigualdade, ela não muda de posição. Talvez aqui na reta real, por exemplo, você veja bem, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho o menos 2, e vou até botar aqui o menos 4. Então veja, o menos 2 é negativo, o menos 2, como ele é negativo, ou melhor, deixa eu colocar diferente, perdão gente, desculpe. Aqui é o 4 e aqui é o menos 2. Certo? Não tem muito a ver com o que está aqui não, tá? Isso aqui é uma construção separada. Então veja só, o 4 é maior que o menos 2. Você está vendo que o 4 é maior que o menos 2. Certo? Então se eu dividir, por exemplo, esse carinha aqui por mais 2, por exemplo, se eu dividir esse segundo membro por mais 2, veja que aqui era mais dividido por mais, como eu falei, quando eu divido por mais, esse sinal não muda, aqui era mais, continua a ser mais, 4 dividido por 2 dá mais 2, e do outro lado, menos 2 dividido por mais 2, menos com mais continua menos 1, o sinal aqui não muda. Então, esse sinal que era mais continua mais, esse sinal que era menos continua menos.
Então, o que aconteceu nessa situação particular? O menos 2, né? Quando eu olho aqui por 2, quer dizer, na realidade, quando eu dividi por 2, ele ficou 2. Quando eu dividi esse cara por menos 2, ele ficou menos 1. Então, essa situação faz que eles se mantenham na mesma semi-reta. Veja, o 2 continua sendo maior que menos 1. Talvez seja interessante, né, se aqui não ficou claro, de você sempre estar multiplicando ou dividindo por um número positivo. Então, por exemplo, 4 dividido por 1, menos 2 dividido por 1. Então, se eu divido esse cara por um número positivo, esse cara por um número positivo, o número, aqui era mais dividido por mais, ficou mais, aqui menos dividido por mais, ficou menos. Então, na realidade, eles ficam fixos. Ficam fixos quando você divide por 1. Ou quando você divide por um número que é, por exemplo, no nosso caso 2, ele mudou, mas ele se mantém no mesmo lado, né? No mesmo lado que ele estava. Então, a desigualdade não muda. Então, o que acontece numa situação dessa? 2x dividido por 2 deu x, mais dividido por mais manteve, menos dividido por mais continua negativo. Então, eles ficaram, né, com os mesmos sinais, não houve mudança de sinal. Então, a desigualdade ela se mantém. Então, sempre que eu tiver uma situação assim, ó, 8x maior que 16, ou menos 16, no caso. Então, não importa. Aqui é positivo, aqui é negativo. Como aqui é positivo, para ficar com x, eu vou dividir por um número positivo. Aqui é negativo, vou dividir por um número positivo. Então, esse cara, que estava do lado positivo, né, 8 dividido por 8, ele ficou 1 positivo, então continua no lado positivo. Esse cara que era negativo, menos 16 dividido por 8, continuou do lado negativo. Então, a desigualdade não muda nessa situação. Ela só muda quando você passa de um lado para o outro. Quer dizer, você era positivo. Quando você mudou ele de lado, né, no sentido semi-reta positiva, semi-reta negativa, é que há troca da desigualdade. Então, nós vemos aqui o 2x menor que menos 4, não é isso? Foi o 3, na realidade eu pulei o 2, então agora vejo o 2. Olha, menos 2x maior que 4. Então veja, esse cara está do lado negativo. Vamos ver aqui uma situação assim. Aqui é um número, vou inventar um número aqui, menos 5, e aqui o número 3. Então, olha só, o 3, pensando assim, o 3 é maior que o menos 5, tá? Então, vamos botar aqui, ó, menos 6, tá? Menos 6. O 3 é maior que o menos 6. O 3 está do lado positivo, é maior que o menos 6. Então, se eu dividir esse cara aqui por um número negativo, vamos botar aqui, menos 1, certo? E se eu dividir esse cara por um número negativo, o que acontece aqui, ó? Mais 3 dividido por menos 1, mais passou a ser menos 3. Menos 6 dividido por menos 1 passou a ser 6. Então, esse cara que era 3, ele muda de lugar, passa para cá, menos 3. E esse cara que é menos 6, ele muda de lugar, passa para cá. Então, nessa situação, né, quando eu coloquei aqui, ó,
o menos 3, como ele passou para o lado de cá, ele passou a ser menor do que o 6. Então houve uma mudança de sinal. Veja, 3 era maior que menos 6, quando eu dividir por menos 1, ou multiplicar por menos 1, que é a mesma coisa, menos com mais dá menos 3, menos com menos dá 6, veja que eu passei esse cara para cá, esse cara para lá, então ao ver aqui eu tenho menos 3 do lado esquerdo, passa a ser menor do que 6, que é positivo. Então isso, para que você veja que quando o menos 2x é maior que 4, e eu quero o valor de x, eu vou dividir por um número negativo. E aqui, maior que 4. E aqui eu vou dividir pelo mesmo número. Por que eu dividi por menos 2? Para eu ficar com x. Só que o menos dividido por menos, muda o sinal aqui. Passou a ser x. Né? Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. E aqui 4 dividido por menos 2 dá menos 2. Mais dividido por menos dá menos. Então esse sinal, que era negativo, passou a ser positivo. Esse sinal que era positivo, depois da divisão, passou a ser negativo. Então houve uma mudança desses sinais. Então aqui muda, passa a ser menor. Ora, então, se eu dividir por um número negativo, dividir por um número negativo, a desigualdade muda. Se eu divido por um número positivo, a desigualdade não muda. Então, essa seria a forma de você explicar em uma equação. Menos 2x maior que menos 4. Então, eu quero x. Então, eu vou dividir por menos 2. Vou dividir por menos 2. Dividir por um número negativo, menos 2 dividido por 2 dá x, muda o sinal. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2. Então, se dividir por um número negativo, muda o sinal. Então, sempre que eu tiver esse cara aqui negativo, sempre que esse cara for negativo, o sinal vai mudar. Sempre. Por quê? Porque para eu encontrar o x, eu preciso dividir por esse carinha que está por trás do x. Então, se aqui for negativo, eu vou dividir por negativo dos dois lados. Então, esse é o 1. Veja agora o 2. Menos 2x maior que 4. Veja, olhe só para o primeiro membro. É negativo. Então, eu vou dividir por negativo, vou dividir por negativo. Então, era menos, passou a ser mais. 4 dividido por menos 2 era mais, passou a ser menos, o sinal mudou. Então, veja, aqui é negativo. Esquece do outro lado. Aqui é negativo. Então, muda o sinal. 3. 2x menor que menos 4. Veja, aqui é positivo. Então, vou dividir por quem? Positivo. Vou dividir por quem? Positivo. Então, nesse caso, esquece o outro lado. Quando aqui é positivo, o sinal não muda. Por quê? Porque eu estou dividindo por um número positivo, mantém o sinal dos termos da desigualdade. Veja, aqui era mais, ficou mais, aqui era menos, ficou menos. E o 4? O 2x é menor que 4. Esquece do 4. Veja, aqui é positivo. Então, vou dividir por 2, vou dividir por 2. X era positivo, continuou positivo. 4 sobre 2 era 4, passou a ser 2, o sinal não muda. Então, caiu numa equação, caiu nessa situação. Olha para o sinal do primeiro termo da desigualdade. Se for negativo, o sinal muda. Se for negativo, o sinal muda. Se for positivo, o sinal se mantém. Se for positivo, o sinal se mantém. Então, muitas vezes você olha aqui é negativo, você multiplica por menos 1 e muda o sinal. É verdade, que aqui é negativo. Quando aqui é negativo,
Do outro lado, você não precisa estar preocupado, só vai olhar esse termo. Aqui é negativo. Você vai multiplicar por menos 1 e mudar o sinal. Aqui é positivo. Não multiplica por menos 1 e o sinal se mantém. Aqui é positivo. Não multiplica por menos 1 e o sinal se mantém. É isso, gente. Fica aí, né, um pequeno estudo sobre essa questão de mudança da desigualdade quando você tem inequações, né, desse tipo. Um grande abraço e até a próxima.